Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para ler no texto sagrado nesta tarde. Livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 15 e o verso de número 16. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15 e versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade de estar na tua casa. Continua, Senhor, conosco, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor quiser entre nós. Nossa gratidão pela salvação e por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento por bondade. Meus amados irmãos, eu quero, de início, louvar a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor. Agradecido ao Senhor pela bênção de estar aqui com as minhas irmãs. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, o anjo da igreja, a sua digna esposa, nossa coordenadora estadual, nossa irmã Iraci. Também agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Roberta, as nossas irmãs Rosas, e também as demais que aqui fazem este trabalho. Deus em Cristo continue abençoando a todos, e minha alegria em estar aqui com os irmãos. Eu quero nesta tarde falar com a igreja este texto que o Espírito Santo colocou no meu coração quando orava, pedindo a palavra para aqui falar aos irmãos, e o Espírito Santo me lembrou este texto, conforme lemos aqui nesta tarde dos versículos. O capítulo de número 6 do livro do profeta, do livro dos Reis, mostra a história do profeta Eliseu, um homem que sucedeu o profeta Elias, que tem um ministério profético, porém marcados com mais milagres do que profecias, um homem de Deus que fez a obra do Senhor sem hesitar. Deus o convidou para o trabalho e assim ele estava disponível para realizar a obra de Deus. O capítulo de número 6 inicia com um milagre, quando o machado flutua na necessidade do crescimento da obra. Percebe-se que ele se esforça junto com os jovens para ali aumentar a tenda, enlarguecer a escola dos profetas, mas vemos a partir do versículo de número 8 deste capítulo que li com os irmãos, que existe uma outra fase da história que aqui é posta no texto sagrado. No capítulo de número 6, verso de número 8, a gente vai ver intensos conflitos entre Israel e o governo, o reinado sírio. Ben-Hadad, rei da Síria, estava em guerra com Israel. O rei de Israel, neste momento, era o rei Jorão, filho de Acabe, e a gente percebe que existia uma instabilidade política muito grande naquela época. De maneira que, você lendo o texto sagrado, no verso de número 8, vai ver que existiam essas guerras, de maneira que os servos do rei se reuniam com o rei para ali haver algumas articulações militares. A intenção era pegar o reinado, pegar os soldados do rei de Israel, os soldados israelenses, capturá-los em meio a algumas rotas que ali se davam entre a cidade de Samaria e entre outras cidades, e ali tomar vantagens de guerra. Mas segundo diz o texto sagrado, que eles montavam estratégias, e a expressão que está no texto da Bíblia Almeida Revista e Corrigida é que eles diziam que fariam de tal e de tal maneira. As articulações ali existiam, de maneira que sempre eles faziam algo novo, tinham sim uma novidade de guerra para capturar os soldados. Mas diz o verso de número 9, deste mesmo capítulo, que o rei de Israel, ele tomava conhecimento do que era ali arquitetado, daquilo que se era planejado. Alguém revelava ao rei
que o rei da Síria estava com algumas articulações e algumas estratégias de guerra. De maneira que o rei torna a ficar inquieto, perturbou-se. Verso de número 11 do texto sagrado diz: então se perturbou o rei, porque imaginava ele que no meio dos seus soldados, no meio dos seus generais, havia um traidor. Isso é comum, porque ali o que era, se imaginar desta maneira, porque o que era acordado entre eles, no mais oculto, no mais escondido, as 7 chaves, era revelado ao rei de Israel. E o rei de Israel, ele movia as tropas em uma outra direção, de maneira que o acampamento dos sírios, ali, o momento que os sírios ficavam aguardando para pegar de surpresa os soldados israelenses, eles esperavam e os soldados não passavam. E ali ele se perturbou, porque de toda maneira se buscava o traidor, mas não o encontrava. Não imaginava ele que era alguém mais poderoso do que ele. O salmista Davi, ele diz no Salmo 115, no verso de número 5, que os deuses deles têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não veem. O Deus de Israel é um Deus diferente, tem boca e fala quando quer falar, tem olhos e enxerga tudo o que está oculto e escondido. E existe uma discrepância aqui. Deus estava vendo e Deus revelava aquilo que estava oculto. Estava oculto da visão humana, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. E Deus estava vendo aquilo que o homem não conseguia enxergar. Deus sabia aquilo que o homem não tinha por conhecimento. Porque Deus é diferente. O salmista continua no Salmo 115 e diz: mas o nosso Deus é diferente dos deuses deles. Então nosso Deus é muito poderoso. E a arma de guerra de Israel neste momento, a grande vantagem era a diferença do nosso Deus. Deus estava vendo tudo e revelava ao rei de Israel. De maneira que o texto vai dizer que o rei perturbado convida os soldados, os generais para mais uma reunião. E nessa reunião ele diz: eu quero saber quem é o traidor para punir o traidor. Alguém com muita humildade disse: meu rei, não existe entre nós traidor. Existe lá em Israel, lá em Samaria, um homem por nome de Eliseu, profeta, homem humilde, tomava conta de dos bois do seu pai, mas ele é um homem de Deus. E tudo que o Senhor faz aqui no oculto e no escondido, dentro do seu quarto, o Deus dele revela a ele, e ele revela ao Deus de Israel. Então ali revela o rei de Israel. Então ali existe um livramento. E por isso que a gente tucaia, por isso que a gente espera, por isso que movemos tropas, mas as nossas tropas não acertam, porque o Deus dele é mais ligeiro do que a gente, porque o Deus dele chega primeiro e dá o recado, porque o Deus dele, quando a gente pensa, ele já sabe o que a gente vai falar, e não tem como fazer nada escondido dele. E a Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Se Deus revelava aquilo que estava sendo falado dentro do quarto, Deus iria revelar aquilo que sairia dentro do quarto. E ele diz, tem uma brilhante ideia, e a brilhante ideia é: vamos pegar Eliseu. Se a gente matar o profeta, se a gente prender o profeta, ninguém vai revelar mais nada e vamos vencer a batalha. Mas aqui, ele na sua inocência, limitado por sua mente humana, limitado por sua ansiedade, por sua carnalidade, não entendendo as coisas de Deus, assim ele move um grande efetivo para ir buscar ali Eliseu. Você vai entender, vai ver que Eliseu estava, conforme diz o texto, verso de número 13, Eliseu estava na cidade chamada Dotã, que dava ao norte de Samaria, que era a capital do reino de Israel, aproximadamente 20 quilômetros de distância. E ele manda em busca de Eliseu, verso de número 14, veja o que diz o texto, que ele manda em busca de Eliseu cavalos, carros e um grande exército para ir buscar um homem. Perceba que agora Eliseu talvez estivesse, se soubesse da notícia, ficasse com medo, desconfiado,
fugisse, se escondesse. Mas aqui existe uma curiosidade, que Deus revelou todos os conselhos do rei, mas Deus também poderia revelar a Eliseu que o rei estava mandando soldados para ir buscar Eliseu. E daí eu entendo que existem coisas que Deus prefere não nos contar, porque conhece a nossa reação. Deus, é poderoso, e Ele revela o que quer, a quem quer, na hora que quer, da maneira que quer. Então Deus, Ele fala quando quer falar. Quando Ele não quer falar, Ele guarda o segredo, Ele não diz ao profeta. Existem coisas que o homem de Deus sabe, que a mulher de Deus sabe, mas existem coisas que Deus não conta ao homem e à mulher de Deus, porque Ele guarda o segredo. E o Deus que revelou várias investidas, agora guardou o segredo e deixou Eliseu aguardar aquilo que era inesperado, a visita dos soldados sírios. Mas não é qualquer soldados, o texto bíblico diz, um grande exército. Não era certamente todo o exército, mas era carros, cavalos e grande exército, um grande efetivo. De maneira que a gente percebe que diz o texto sagrado no verso de número 14, que eles rodearam a cidade, sitiaram a cidade quando chegaram em Dotã. Não sabiam o endereço de Eliseu, mas de certo sabiam, ninguém entra e ninguém sai, porque o efetivo é suficiente para barrar a entrada e a saída da cidade. Pode demorar algum tempo, mas vamos descobrir onde Eliseu reside nesta cidade e vamos cumprir a nossa missão. E o Deus que não revelou nada, diz que o texto sagrado, que permitiu que esta noite aparecesse na vida do profeta. Enquanto o profeta estava dormindo e não esperava isso, Deus deu a ele a honra e o privilégio da noite de sono. Porque se Deus tivesse dito ao profeta que aquele grande exército ali chegaria, certamente o profeta perderia a noite de sono, no mínimo orando e dizendo: Deus dá o livramento. É por isso que Deus não lhe conta tudo, porque Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece ela, e sabe que talvez você vai dividir a sua atenção. Profeta assim, Deus assim permitiu, passou a noite, o acampamento feito, o sítio feito, e de manhã o texto sagrado nos revela que pela manhã algo acontece, de maneira que o jovem, verso de número 15, foi o que eu li com os irmãos, que quero começar a introduzir minha reflexão. Verso de número 15 diz: o moço de Eliseu se levantou muito cedo, e quando ele se levanta cedo, abre a janela, e quando ele olha, ele percebe que quando o moço sai, ele dá um grito e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Ele olha para o redor da casa, ele olha para o redor da cidade, e vê carros, cavalos, soldados, com uma sentença: matar ou levar prisioneiro Eliseu para o rei da Síria. E perceba que ele é tomado pelo desespero. Certamente o grito do moço de desespero foi: vamos morrer. Era guerra declarada, e em guerra ninguém perdoa. Momento de guerra ninguém faz carinho, momento de guerra ninguém vai para conversar. Lugar de dialogar e negociação é em mesa, não é em guerra. E a guerra é lugar de morte, destruição, desespero, perdas. E agora está o moço gritando, desesperado: vamos morrer, estamos em guerra. Deus permitiu isso acontecer. O desespero tomou conta do coração do moço. Mas o moço deveria ter mais calma, paciência, talvez meditar na escritura sagrada. E um texto muito curioso, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 29, o texto sagrado diz que Deus, Jesus dizendo que Deus, Ele cuida dos pássaros que voam no céu, e ainda diz: será que Ele não cuidará de vós, que são mais especiais, valem mais do que os pássaros? Versículo de número 30 de Mateus 10 ainda diz: Ele conhece a quantidade, o número exato dos fios de cabelo que existem na sua cabeça. Perceba num Deus tão poderoso, tão grande, tão especial, que vê as nossas peculiaridades, que conhece os mínimos detalhes da nossa vida. Talvez que um moço tivesse esse texto,
ele pensaria no texto, meditaria num texto, e ali acalmasse o seu coração. Mas deixa eu lhe dizer um negócio aqui nesta tarde: o Deus que cuida da natureza, o Deus que formou o universo, o Deus que permitiu não te revelar que estão indo ao teu encontro, Ele está dizendo a você nesta tarde: eu conheço você melhor do que ninguém, eu sei a sua estrutura, e eu quero lhe dizer, eu estou lhe guardando nos mínimos detalhes. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O grito de desespero acordou o homem de Deus. Quando Eliseu acorda, Eliseu olha para o moço e olha para o cenário e vê os soldados, vê os carros, vê toda a armadilha preparada, mas olha com uma visão diferente. Versículo de número 16, Eliseu olha para o moço e diz o moço uma palavra muito bonita, e a palavra foi: não temas. Dizer não temas para quem está desesperado, com a sentença de morte, e pronto para viver os últimos momentos, passando um aperto grande, desesperado porque a vida está se encerrando, não é fácil. Mas Eliseu olha para o menino e diz: não temas. Mas esse não temas aqui não é semelhante ao que eu posso lhe dar. É um não temas que somente Jesus poderia dar, como ele disse à mulher: não chores. Ele tinha o não temas e tinha também a solução para aquele problema. E a solução para o problema era: o número é grande, a dificuldade é grande, o exército é enorme, mas maior é quem está ao nosso lado de quem está do lado deles. Você pode olhar para a sua irmã, para o seu irmão ou alguém que está do seu lado e dizer: não temas, porque maior do que a tua dificuldade é o teu Deus. Eliseu fala isso e fala meditando no texto sagrado. Salmo de número 56 e verso de número 3, o texto sagrado diz que Davi disse: vindo em mim o temor, eu confiarei em ti, porque o Senhor é grande e é poderoso. Talvez o profeta estava imaginando o que está em Isaías, capítulo de número 10, 12, versículo de número 2. O Senhor é a minha salvação, e eu não temerei, porque eu confiarei nele, porque ele é a minha justiça. Qual é o seu temor? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? O que mexe com a sua estrutura? Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta tarde. Não temas, porque Deus está do teu lado e está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Salmos 27, verso de número 3, o texto sagrado diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração temesse a guerra, e se levantasse contra mim um exército, eu não temeria, porque eu confio em ti. Deus está lhe dizendo: confie em mim no meio desta adversidade, no meio desta grande confusão, porque eu estou ao seu lado para lhe guardar, assim diz o Senhor. Aleluia. Não temas, porque maior é os que estão conosco do que estão com eles. Número é grande. Eliseu não teve tempo para contar. Eliseu não teve nem tempo para fazer uma leitura militar da grande quantidade de exército e do armamento que estava pronto para capturá-lo. Mas sabe o que é interessante? É que a confiança em um Deus poderoso,
que guarda aquele que é fiel a Ele, cuida da obra dEle. Porque tem gente que diz, não faço as coisas de Deus, não, mas Deus tem responsabilidade com aquele que tem responsabilidade com a obra dEle. E quando alguém pensa que a gente vai morrer, vai ficar no meio do caminho, não tem esperança, não tem solução, a cidade toda para e espera a morte de Eliseu, o Deus Todo-Poderoso aparece e diz, eu estou ao seu lado para segurar a sua mão. Eita, meu Rabi da Galileia, e te levantar desta situação e te dizer, eu estou ao teu lado, eu estou ao teu lado, assim diz o Senhor. Quando Eliseu disse, não temas, verso de número 17, veja o que diz o texto sagrado. O profeta olha e vai dizer agora o verso de número 17, e diz, e orou Eliseu. Diga comigo, Eliseu orou. Crente que tem confiança em Deus, não perde tempo correndo, fugindo ou discutindo as coisas. Vai orar. E Eliseu foi orar. E Eliseu orou. E quando Eliseu orou, não foi dizendo, Deus, mata os soldados. Deus, desce com a providência. Deus, faz alguma coisa nova. Não, Eliseu orou. E a oração de Eliseu, a primeira oração de Eliseu foi, abre os olhos deste moço. Porque às vezes a gente está esperando alguma coisa estrambólica acontecer. O chão tremer, o fogo sair embaixo da terra, cair bola de fogo do céu, o vento derrubar as coisas. E Deus está do nosso lado e a gente não enxerga que Deus está ao nosso lado. Ei, rabagassor, minha sedeca, sorremiácia. Eliseu disse, abre os olhos dele, para que ele enxergue o que está acontecendo aqui. Porque não dá para crente carnal entender coisa espiritual. E ser crente é ser espiritual, irmão. Porque o negócio de Deus só sendo crente para entender as coisas de Deus. Eita, meu Rabi da Galileia. Tenha calma, tenha paciência, não fique esperando algo inusitado acontecer, não. Deus está do teu lado, aquieta teu coração, tem paciência, rapaz. Se Ele quiser abrir uma vermelha, Ele abre, mas se não quiser, tu vai passar por dentro do mar, mas Ele está do teu lado, te dizendo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Aleluia. Deus abriu os olhos do moço. E quando ele abriu os olhos do moço, a visão foi diferente. Ele disse, meu Senhor, eu vejo carros, cavalos de... Carros e cavalos de... O que você não enxerga já está lá há muito tempo ao seu lado. Rabagassori minha sede cai. O merabagassore minha churabagassore minha. Jesus não precisa tirar uma selfie, lhe marcar no Instagram e dizer eu estou do seu lado, não. Jesus não precisa fazer um vídeo e mandar repostar nas redes sociais para dizer que está do seu lado, não. Está do seu lado de manhã, está do seu lado de noite, está do seu lado de meio-dia, está do seu lado quando a feira acaba, está do seu lado quando o salário vai embora, está do seu lado quando alguém fala escondido da sua vida, está do seu lado quando alguém quer lhe matar, está do seu lado quando o inimigo bate na sua porta. Você não enxerga, mas tem carro de fogo, carro de fogo, cavalo de fogo, soldado de fogo ao teu redor, te guardando todos os dias da tua vida. Bagassor minha sé, eitora bagassorremia. Você pode dizer a ela, deixa eu lhe incomodar mais uma vez, só não dá para incomodar quem está assistindo em casa, mas se tiver alguém do seu lado, você também diz. Você pode dizer a ela, e você não está enxergando, mas o soldado, o exército de Jeová está ao nosso lado. Eitora bagassor, você anda de noite na rua, tem gente querendo fazer mal, mas não toca. Você anda nas escuridão e alguém diz, vou roubar o primeiro que passar, e você passa e ninguém vê, porque tem anjo de fogo te guardando. Tem livramento de
Deus, no beco, na viela, na entrada, na saída, na favela, na cidade, no banco, na escola, no trabalho, na direção, na Europa, em Abreu e Lima. Deus está te livrando, te livrando, te livrando, te livrando, te livrando. Levanta a mão para adorar a Ele. Levanta a mão para dar glória a Ele, porque agora Ele está te dizendo: o exército está montado para te livrar, assim diz o Senhor. O monte estava cheio, irmão, de cavalo e de carro de fogo. Fizeram nada, porque Jeová não é um homem que precisa estar demonstrando um poder. Briga para ver quem tem mais força do que o outro. Deus é Deus, precisa estar mostrando o poder dele para ninguém. Então Deus estava lá há muito tempo. Antes do inimigo chegar, Deus já estava esperando o inimigo. Você entende um negócio desse? Antes de alguém pensar tirar a tua vida, Deus já estava lá sentado com os soldados dele esperando. Pode vir. Tem uma palavra de Deus, não sei se é para alguém que está aqui ou se é alguém que está me assistindo, mas Jeová está dizendo: enquanto alguém pensa em tirar a vida do teu filho, eu já estou esperando e estou dando livramento. Tem livramento de Deus aqui nesta tarde, quem acredita? Tem livramento de Deus aqui nesta tarde. Livramento de Deus da igreja. Livramento de Deus para quem está assistindo. Tem Deus com os anjos quebrando o laço, olha, quebrando a lança, queimando os carros no fogo e dizendo: antes do inimigo chegar eu já estava esperando. Oh, rabagaço remias. Eita, que Deus grande. Salmo de número 125, verso de número 2. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, está o Senhor em volta do... Está o Senhor em volta do... Diga: Deus está me guardando. Eita, meu Deus. Vai chegar lá não, e se chegar não tem problema, Ele está ao redor. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, está o Senhor em volta do seu povo. Era como se a mão de Deus estivesse assim guardando o povo dele. É porque não dá para pegar a Bíblia e guardar. Alguém procura até para acabar, mas está escondido por Deus. Está guardado por Deus. Deus está de volta do povo dele, guardando, protegendo, livrando e dizendo: eu estou te sustentando e te guardando, porque eu sou fiel na tua vida. Tem gente que paga a guarda do apito, que nem tem mais hoje para a geração, para esse tempo moderno que vivemos, né? Que os guardas hoje são motorizados. Eita, mas crente não precisa pagar essas coisas não. Que Deus está lá guardando. É um índice de criminalidade tão grande que a gente não sabe onde vai parar. Tentam de toda forma, tentam de todo jeito, compram todo tipo de arma e não sabem como evitar o número de mortes, o número de latrocínios, o número de roubos. Mas Deus está guardando o povo dele, olha. Eita, guardando o povo dele. Bandido vem com fuzil e Deus está com um muro de fogo te guardando. Bandido vem com pistola e Deus está com um muro de fogo te guardando. Vem com espada e Deus te guardando, te protegendo, e o inimigo te procurando e ele te escondendo debaixo da asa dele, dizendo: eu mato ela agora, eu vou acabar com ele agora. E dizendo: cadê ele, cadê ele, cadê ela, cadê ele, cadê ela? Está embaixo da asa de Deus, está guardado no poder de Deus. O texto diz que ele viu agora que o que estava ao lado deles era maior, semelhante ao que diz o Salmo de número 34, verso de número 7, que diz: aos seus anjos, o anjo do Senhor está guardando o seu povo. O anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo para os livrar. E Deus estava lá. Eliseu não foi revidado, deixa eu ir para encerrar o texto. Eliseu não foi para confusão, Eliseu não foi para guerra, Eliseu não foi ver destruição nem desastre, não. Eliseu foi orar mais uma vez, porque quem confia em Deus sabe que tem coisa que só oração resolve. Bater palma
papo, fazer baixacinada, ir para a beira de BR, levantar cartaz, ir para o meio de redes sociais, desabafar, perder tempo, passar para a porta de delegacia, nem coisa que só oração resolve. E o que oração não resolver, nada mais resolve nesta terra. Eliseu já tinha orado para Deus abrir os olhos do menino. Eliseu agora ora para que Deus vá deixar a visão dos soldados comprometida. Poderia dizer: Deus, agora mostra o teu poder e mata o meu inimigo, porque eu vou contar na igreja o livramento que o Senhor me deu. Não, ele disse: Deus, coloca só uma visão embaçada. Colocou a visão embaçada, desceu. Quando encontrou os soldados, disseram: vocês estão procurando quem aqui? E eles disseram: a gente está procurando Eliseu. Aí ele disse: eu vou levar vocês até Eliseu. Pegou Eliseu pegou os soldados e saiu guiando eles até Jerusalém, até Samaria. Quando chegou dentro da cidade, o texto sagrado diz que ele chamou o rei Jorão e disse: está aqui os soldados do teu adversário. O rei disse: a gente vai matar, a gente vai vingar, a gente vai fazer justiça, a gente vai mostrar que a gente tem poder. Aí a Bíblia diz que o profeta disse: não, você não vai fazer isso não, porque tem coisa que crente só resolve de maneira espiritual. Era para ter morte, era para ter desespero, era para ter coisa, Deus nos acuda. Mas o texto diz que Eliseu olhou para o rei e disse: o Senhor não vai matar, o Senhor vai dar água e vai dar pão. O Senhor não vai matar, o Senhor vai dar alimentos para ele neste momento. Como que é isso? Os homens estão querendo matar a gente, os homens estão querendo destruir a gente, e a gente vai alimentar este povo? Eliseu disse: siga a visão de Deus, porque quem está falando não sou eu, é Deus, e Deus está mandando você alimentar inimigo, irmão. Isso em nenhum lugar do mundo acontece, mas quem é crente de verdade sabe o que eu estou dizendo. Tem momento que a gente não tem força para nada, tem momento que a gente quer segurar no pescoço, torcer e matar, mas quando tem Jesus no coração, é o efeito reverso. Ele vem com maldição, a gente vai com bênção. Ele vem com praga, a gente abençoa. Ele vem com morte, a gente dá vida. Ele vem com serpente, a gente dá peixe. Ele vem fazendo divisão, a gente abraça, porque a gente é crente. Abagaçor me acere. Olha para alguém, já vou encerrar, e diga a ela assim: onde era para ter morte, haverá banquete. E diga: e haverá paz. Eita, meu Rabi da Galileia! Dizem que guerra só se resolve com guerra, mas não é assim o agir de Deus. O texto começa com guerra, mas Deus vai terminar a guerra em paz. Recebe esta palavra hoje, que Deus está lhe dizendo: eu vou transformar a guerra em paz. Eita, meu Rabi da Galileia! Confusão, alvoroço, conversa de um lado, conversa de outro. Mas Deus está lhe dizendo nesta tarde: eu vou lhe dar condição. É Deus que está falando, não sou eu vou lhe dar condição. Você vai comprar da melhor carne, você vai comprar dos melhores pratos, você vai comprar do melhor alimento e vai chamar o inimigo para sentar na mesa, porque eu vou terminar esta guerra em paz. Quem queria a tua morte vai comer na tua casa. Quem queria a tua morte vai comer do teu pão. Quem queria guerra contigo vai viver em amizade. Quem queria viver em confusão vai viver em paz. Quem queria ver desgraça vai ver a boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Quem queria ver as coisas dando errado vai ver as coisas dando certo, porque quem trabalha no meio da morte e da desunião é Satanás, mas Deus junta o que está separado e diz: estou eu terminando a guerra,
estou eu vencendo a batalha. Ei, bagaço. O general dos generais está vencendo esta batalha. Ora bagaço, minha sé. Haverá um novo capítulo. E não será capítulo de batalhas. Será capítulo do Deus que vê tudo. E como Ele vê tudo, está te revelando as coisas que estão acontecendo. E no final tu não vai sair por aí empinando o nariz, sendo amostradinha, querendo pagar de santo, de um homem e de mulher de Deus. Não, você vai seguir a direção de Deus. E quem foi lá lhe matar vai receber banquete, porque a Bíblia diz que o rei Jorão não deu pão nem deu água, não deu banquete, porque os inimigos de Deus têm que ser tratados a pão de ló para aprender que Deus não é Baal não, que vive de confusão não. Deus junto que está separado e cria paz. Haverá paz na tua casa, haverá paz na tua família, haverá paz na tua rua, haverá paz na tua igreja, haverá paz no teu trabalho, porque as batalhas serão vencidas de maneira espiritual. Heitor bagaçou minha sé. Laço do diabo são quebrados nesta tarde. Setas de Satanás são quebradas nesta tarde. Embaraços do demônio são quebrados nesta tarde. Oferendas de confusão são desfeitas nesta tarde. E haverá paz. Paz, 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 paz de Deus. Em Israel, paz de Deus. Eitora bagaçor minha cerebegácia. Trago a minha irmã agora. Mas uma vez mais você pode repetir comigo: não haverá morte. Com mais força: não haverá morte. Haverá banquete e haverá paz. Diga: banquete e paz, porque Deus está vencendo esta guerra. Pronto. Descanse o coração. Descanse o coração. Descanse o coração. Deus não revelou porque Ele não quis revelar. Mas essa batalha quem vai vencer é Ele, viu? Esta batalha quem vai vencer é Ele. E haverá banquete, 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 banquete. E paz de Deus para a nossa vida. Quem recebe esta palavra, diga amém. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.